Paulo Santos, presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, o sindicato mais representativo. Boa tarde. Depois destas reuniões de emergência, sai daqui uma medida, esta criação de unidades móveis no Porto, sendo que também foram pedidas pelo presidente da Câmara de Lisboa. Na sua opinião, é uma solução que vai resolver o problema? Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Bem, eu posso lhe dizer que depois destas reuniões realizadas hoje, depois de ouvir o Sr. Presidente da República, os Srs. Presidentes de Câmara, o Sr. Ministro, fico ainda com mais dúvidas se alguém está a perceber o que está a acontecer na PSP, porque julgo que toda a gente está a fazer o diagnóstico errado e depois de ouvir estas declarações dos diversos intervenientes, parece-me que ou alguém se anda a enganar alguém ou então alguém anda a mentir a alguém. O Sr. Presidente da República acabou de dizer, há cerca de 2 anos a esta parte, quando promulgou um diploma sobre aumentos salariais para as magistraturas, afirmou da necessidade e recomendou ao Governo da necessidade de tratar dos salários e dos vencimentos dos polícias como forma de aumentar a atratividade da instituição. Por outro lado, temos agora o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto e vem a dar nota de alguma insatisfação por aquilo que é a realidade do efetivo numa esquadra tão importante para a cidade do Porto. No entanto, permita-me dizer que a própria Polícia Municipal do Porto é preenchida por profissionais da Polícia de Segurança Pública do Porto. Ou seja, muitos deles estão em comissão de serviço na própria Polícia Municipal do Porto, o que vem, de alguma forma, dar aqui uma falha na capacidade operacional do ponto de vista criminal na PSP do Porto. Por outro lado, agora vir esta conversa, se me permite a expressão, das esquadras móveis, eu creio que a questão não é das esquadras ou das estruturas, mas a questão é do efetivo. E também ouvir o Sr. Ministro falar da reestruturação e das valências e suprimir algumas esquadras na sequência daquilo que o Sr. Diretor Nacional tem dito, pode parecer um discurso fácil, mas é perigoso, porque nós podemos encerrar esquadras. Portanto, o que está a dizer é que, de facto, faltam efetivos, faltam polícias na Polícia de Segurança Pública para fazer face a todas as necessidades, é isso? O que eu estou a dizer é que faltam polícias, tendo em conta aquele que é o modelo da organização PSP, tendo em conta aquilo que são as valências que temos e tendo em conta aquilo que são as respostas que temos que dar às populações. Nós, se quisermos manter este paradigma... Mas este modelo... leva-me a colocar-lhe aqui esta questão, porque é um pouco ambígua essa resposta. Portanto, porque o que o Ministro da Administração Interna veio dizer hoje é que não faltam agentes, o que está a falhar é a gestão dos recursos humanos. Portanto, perante a resposta que me deu, a pergunta que lhe faço é: também concorda que, havendo uma outra gestão, o problema pode ficar resolvido sem necessidade de mais agentes? Eu percebo a pergunta, mas queria que houvesse um enquadramento, porque não se pode discutir estes temas de uma forma muito superficial. É verdade que há espaço para discutir se as esquadras que temos no país são as necessárias, se há serviços que podem ser anulados, mas a questão não é essa. A questão é, por exemplo, a falta de atratividade que a PSP está a ter neste momento, em que nem tão pouco tem capacidade de ter jovens a concorrer que preencham os números necessários, não advém da reestruturação necessária que temos que fazer. Advém de um conjunto de problemas que a instituição tem pela falta de atratividade. E essa falta de atratividade tem-se que resolver pela via salarial, pela via de reestruturação dos suplementos e dos direitos e da dignificação da carreira policial. Depois, Paulo, eu também percebo que quer muito defender essa ideia de que é preciso melhorar as condições dos polícias para assim atrair novos para a profissão, mas neste momento estamos perante uma outra questão, e a questão é se no momento faltam ou não recursos dentro da PSP. O Ministro diz que não, e ouvimos já hoje, nesta edição da tarde, também o Comissário Bruno Pereira, que pertence ao Sindicato dos Oficiais, dizer que concorda com a tutela e que, portanto, não há necessidade de mais polícias se houver uma melhor gestão, que pode inclusivamente passar pelo fecho de esquadras. O Paulo concorda ou não com esta visão? E permita-me responder da forma que considero ser importante para os polícias e para as populações. Eu não discordo da medida, mas essa medida, neste enquadramento e neste contexto, é apenas uma resposta para tranquilizar as populações, para agradar à Direção Nacional e para agradar aos seus presidentes de Câmara e aos autarcas. E não é por essa via que nós consideramos que as questões têm que ser resolvidas. Acreditamos na necessidade de rever o dispositivo policial, acreditamos na questão de avaliar e fazer essas avaliações, no entanto, a questão da PSP é estrutural e passa pela pouca dignificação que a carreira policial está a ter, e isso resolve-se através de salários, melhorias de condições de trabalho, porque vou-lhe só dar um pequeno exemplo. Nós podemos
colocar os polícias que estão agora em serviços administrativos na rua, de forma operacional, mas eu questiono se alguém sabe quantos polícias estão em condições de estar na rua e esses mesmos polícias estão nos serviços administrativos, a não ser que queiramos ter aí na Baixa do Porto ou na Baixa Lisboeta polícias com 58 anos e 59 doentes ou com algumas deficiências, fruto daquilo que foi uma atividade policial de muitos anos e descurada pelo poder político. Nós não podemos estar a abordar esta questão só do ponto de vista daquilo que o Sr. Ministro ouve por parte da Direção Nacional e por parte dos seus comandantes. Nós temos que abordar este problema de uma forma mais construtiva, mais razoável, e esta questão das unidades móveis, esta questão das valências que nós temos, é importante discutir-se. A própria reestruturação do dispositivo é importante discutir-se, mas de uma questão posterior, numa perspectiva posterior à necessidade de aumentar a valorização que tem que se dar à instituição, aumentar a atratividade, tratar dos profissionais com dignidade. E na sua opinião, quantos novos agentes é necessário atrair para a PSP? Eu não sei responder a essa pergunta. Essa pergunta é faliciosa porque temos que perceber primeiro o que é que queremos fazer, quantos polícias queremos, temos que ter um quadro orgânico, temos que perceber o que é que a PSP tem que fazer, não é entregar algumas missões às juntas de freguesia ou às lojas de cidadão, porque isso, permita-me dizer, é desconhecer completamente a realidade daquilo que é o serviço policial. Não é possível também colocar postos móveis quando não se tem polícias para lá colocar. E há pouco falava da questão da Polícia Municipal, realçando e bem que esses agentes saem da PSP, é por aí que começa a formação. Lê-se, e é uma questão que lhe coloco, lê-se nessa opinião que aqui expressou, que concordaria com a reintegração desses agentes na PSP, terminando com a Polícia Municipal ou não? Nada disso. Apenas alertei para o facto de todas as reestruturações que foram feitas no passado nunca tiveram uma tradução concreta de maior capacidade operacional por parte da PSP. Nós podemos formar agora muitos polícias, mas continuando com este paradigma de colocá-los a fazer serviço das polícias municipais, colocá-los a trabalhar para o CEF, colocá-los em serviços que são imperativos do ponto de vista daquilo que é a conjuntura organizacional da PSP, não vamos resolver o problema. Temos é que sim que pôr uma perspectiva de pôr o seu ministro a sentar-se à mesa com os sindicatos, discutir as carreiras dos polícias, avaliar as condições que os polícias têm para trabalhar e depois sim, apesar de haver muitos outros problemas para resolver, penso que depois de discutirmos a questão da dignificação da carreira e dos salários, podemos aumentar a atratividade da instituição, ter mais jovens para rejuvenescer a própria instituição, que está cansada e está com muitos elementos numa idade já pouco operacional, e depois sim, depois de ultrapassarmos este paradigma e depois de fazermos uma discussão séria, podemos sim então avaliar, discutir, e a ASP está disponível para avaliar, discutir a questão da reestruturação do dispositivo, daquilo que temos de fazer e não temos de fazer. Enquanto não resolvemos o problema de base, não vamos dar uma resposta eficaz, concreta, objetiva, efetiva àquilo que são os problemas da PSP. Neste momento estamos apenas permita-me a expressão, o Sr. Ministro neste momento e com o apoio de algumas pessoas, de alguns intervenientes, está mais uma vez a empurrar o problema da PSP para a frente. E nós temos que denunciar essa situação com toda a responsabilidade. Paulo Santos, muito obrigada pela participação neste Jornal das 7. Obrigado.